Senhores deputados, muito boa tarde. Quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Aleste. Quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores que se fazem presentes aqui e também dar boas-vindas ao deputado Maurício Cudilá, que é líder do governo, que se faz presente nesta reunião. Senhores deputados, nós tínhamos alguns projetos que ficaram pendentes, com vistas da reunião passada para esta de hoje, que eram 3 projetos, o PL 081, o 0174 e a PEC 002.0/2019, da autoria do deputado Milton Lopes. Tendo em vista de que não há acordo quanto à continuidade de tramitação da PEC, eu vou retirar de pauta. Então, fica retirado de pauta a PEC 002. Senhores deputados, nós temos para deliberar esses 2 projetos, 0081 e 174. Mas antes, comunico a Vossas Excelências que recebi como a expediente do Comitê de Defesa da Economia Catarinense, datado de hoje, assinado pelo seu coordenador, o senhor Marcelo Petrelli, que trata do PL 174/2019, que diz da necessidade de convalidação e reinstituição dos benefícios fiscais, convalidação CONFAS, Lei Complementar 160/2017 e Convênio CONFAS 190/2017. Pergunto a Vossas Excelências receberam em seus respectivos gabinetes? O deputado Bruno recebeu? Deputado Zé Milton? Recebeu? Deputado Milton Alves? Como todos receberam, dispenso a leitura e peço assessoria para anexar ao projeto de lei 174. Recebi também da deputada Luciane Carminati 2 emendas, uma emenda aditiva à emenda substitutiva global ao projeto de lei 081 e também a emenda aditiva ao PL 134, que acrescenta o artigo 21 ao projeto de lei 174/2019 e renumera os artigos subsequentes. Vou recepcionar as 2 emendas, mas não dá provimento de seguimento, tendo em vista que são intempestivas. Nesta fase de encaminhamento do processo, somente voto vista é admitido. Mas recebo, faço a anexação do devido projeto, mas não examino no mérito por ser intempestivo, as 2 emendas. Senhores deputados, vamos ao projeto de lei 0081.7/2019. Mas antes, eu havia esquecido, me sinto na obrigação de relatar a Vossas Excelências a conversa que tive com o secretário Paulo Eli, para nos posicionarmos um pouco mais a respeito de tudo que tem que se conversar sobre incentivo em Santa Catarina. E de todos os segmentos, e que Sua Excelência, o senhor Paulo Eli, de todos os segmentos atendidos pelos deputados e pelo secretário Paulo Eli, na presença do presidente da FEComércio e no presidente da Fiesc, o Sua Excelência, o senhor Paulo Eli, hoje, na conversa que nós tivemos, disse-me o seguinte: quanto às empresas do setor têxtil, aquelas excluídas, me reafirmou que serão resolvidos. Quanto aos pequenos frigoríficos, em especial de aves e suínos, que já estão sendo feitos os termos de compromisso e o crédito presumido, mediante depósito de contribuição ao Fundesa, ou seja, de cada real depositivo recebe de volta de crédito presumido 4,5. Também na lei de informática está sendo retirado do 1867 para ser reinstituído em outro PL. Também a mesma situação com massas e bolachas, mesma situação com trigo, mesma situação com café. Também a cerâmica vermelha será atendida no projeto de lei da construção civil e a carne bovina também. E também a questão do milho, que também vão ter crédito dos insumos agropecuários, então também será resolvido. E quero aqui, senhores deputados,
se Vossa Excelência desejarem fazer uso da palavra nesse contexto geral, vamos abrir depois, abrindo especificamente para cada projeto de lei. Coloco o deputado Zé Milton. Deputado Marcos, senhores deputados, acho que todo o debate que essa comissão fez, tem que cumprimentá-lo, cumprimentar também o deputado Milton Obos, pelos encaminhamentos, né, os encontros feitos com o setor, alinhavados e agendados por esta comissão, com a parceria do Governo do Estado e da Secretaria da Fazenda. Eu acompanhei a última, acho que foi das 8h30 até às 14 horas, né? Bastante produtiva, ouvindo de maneira organizada os segmentos, né? E a grande maioria das reivindicações ali apresentadas foram acatadas através de compromisso, né, do secretário Paulo Eli, em nome do Governo do Estado. O setor de carnes, principalmente os pequenos frigoríficos, precisam ter uma atenção diferenciada, caso contrário eles não conseguem competir com os frigoríficos grandes de Santa Catarina, mas especificamente com os seus concorrentes do Rio Grande do Sul e do Paraná, que entram aqui no nosso mercado, né, e causam grande dificuldade. Por isso, o encontro da última semana foi bastante produtivo, deputado Marcos. Eu acho que avançamos bastante. Fica aqui também, obviamente, da nossa parte um voto de confiança, né, nas palavras do secretário. O setor também deu um voto de confiança. E, obviamente, que quanto mais debatemos, mais vimos a importância desse debate com o setor produtivo de Santa Catarina, no sentido de manter e ainda ampliar a nossa economia, que nos últimos anos foi responsável pelo crescimento. Santa Catarina avançou, né, no seu movimento econômico, na sua produção, no seu PIB, a nível de Brasil, conquistando posição que nunca teve, dado o tamanho do nosso território e também da nossa economia. Então, é com muita responsabilidade que nós chegamos no dia de hoje para aprovar projetos, obviamente que com a prorrogação dos prazos dado pelo CONFAS a nível nacional até 31 de agosto, vai permitir ainda alguns ajustes de setores que acabaram ficando de fora, às vezes por questão interpretativa, às vezes que o setor também demorou a se acordar, e o próprio governo também admitiu fazer interferências em alguns projetos de leis que hoje ele já não faria da mesma forma. Então, acho que nós estamos com uma equação bastante equilibrada. Acho que o debate foi feito desde fevereiro e esta comissão, todos os seus membros, têm buscado cumprir com o nosso papel de ser a voz desses segmentos. Acho que estamos, na sua grande maioria, estamos preparados para votarmos aqui, principalmente consolidado o 174, mas eu quero cumprimentar aqui a esta comissão, na pessoa do Marcos Vieira e também do Milton, que é o relator, pelo debate, assim como todos os membros, que tivemos com todos os setores produtivos. Eu acho que ainda tem algumas coisas que nós vamos até o plenário ainda discutindo, porque o tema realmente é bastante relevante, mas me sinto como membro desta comissão, na grande maioria, com o dever cumprido em termos de ouvir os segmentos e criar saída para os setores. Continua em discussão os senhores deputados. Não havendo mais deputado Milton, depois eu vou passar a palavra ao deputado Maurício Kudilac. O deputado Milton Alves. Bom, boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados, todos os presentes. Eu acho que nós vivemos, desde o início do ano, aí, momentos muito difíceis da economia catarinense, por conta dos decretos, da forma como foram feitos, e pela preocupação dos segmentos produtivos, principalmente porque nós ainda vivemos uma crise econômica no Brasil, né? Aí, hoje, mais uma vez, a revisão de crescimento do PIB para baixo. E eu falo sempre que nós não somos uma ilha, né? Nós estamos aqui sujeitos a todas as intempéries, como qualquer estado brasileiro, e por isso que a gente tem que ter o devido cuidado. Tivemos, num primeiro momento, um posicionamento firme do governo, dizendo da necessidade de se, de fato, aumentar os impostos, de cortar benefícios. Uma negociação que fizemos lá no mês de março,
com acordo feito com o secretário da Fazenda, avalizado pelo governador, deu um novo ânimo para todos os investidores catarinenses, com a prorrogação dos decretos, e o acordo era que, automaticamente, quando reinstituíssemos as leis de benefício, os decretos deixariam de vigorar, porque eles não se fariam mais necessários. Então, esse foi o teor do acordo feito, e todos estão cientes disso, porque discutimos aqui na comissão, em plenário, pela imprensa, e todos sabiam disso. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos, numa reunião que tivemos aí, o deputado Marcos Vieira lá com o secretário Paulo Eli, ele disse, não, o 866 e o 867, a partir do 1º de agosto, passam a valer, porque entra em vigor, e o PL 1774 não contemplou uma série de segmentos, né, e setores, e daí criou-se toda essa mobilização que nós presenciamos aqui. O ponto positivo disso, é que essa é a casa do verdadeiro debate, né? A Assembleia Legislativa, ela cumpre a sua missão de promover o debate, de ouvir, de trabalhar junto com o governo e com a sociedade para que a decisão seja harmoniosa e benéfica para Santa Catarina. E a nossa decisão da semana passada de postergarmos a votação do PL 174 para hoje, para que nós tivéssemos aquela rodada de participação dos segmentos não contemplados, e aí não tivemos todos ainda, né? Ela foi, eu diria, deputado Marcos, essencial para que nós tivéssemos aqui hoje um novo entendimento a respeito dos incentivos fiscais de Santa Catarina. O secretário Paulo Eli se comprometeu a fazer o PL do rescaldo, ele que denominou assim, não é, Sargento Lima? Vamos fazer o PL do rescaldo em agosto, com as coisas que ficaram para trás e com os compromissos que ele assumiu setor por setor, né? Inclusive com da distribuição da proteína, que na reunião formal ele não deu encaminhamento, e ao final se comprometeu a dar o encaminhamento para esse segmento também, que é o segmento mais fácil de mudar de estado, né? Porque ele é afetado diretamente pela diferença da tributação, bota um galpãozinho ali, um escritório lá na divisa de Joinville, ali, Garuva com o Paraná, né? E vai concorrer aqui. Então, a sensibilidade do secretário de rever isso. O setor têxtil, como nós falamos, e aí fazer justiça com o setor empresarial. O secretário Paulo Eli, ele falou, inclusive, daquelas 11 empresas que estavam diferente do 3%, né? E a gente fica assim, poxa, será o que é esse bicho aí? E essas empresas estiveram lá nessa nossa reunião quinta-feira. E quando a gente vê o relatório das empresas, por exemplo, a linha Círculo, que tem o benefício diferenciado, que é mais antigo, né? Que não é esse formal do 3%, mas as contas são diferentes. Quando a gente vê, ele aumentou 148% o número de empregados, aumentou 111% o faturamento e aumentou mais de 100% também a arrecadação de ICMS. Então, se você pegar que a arrecadação ali foi 9 milhões e pouco do último ano, dá praticamente o 3% em cima, dá 2,8%. Então, quer dizer, o bicho não era tão feio quanto a gente imaginava. A gente tem que ter a sensibilidade de se discutir. O mesmo caso, né, da fiação São Bento, que está no rol das têxteis. E é bom a gente falar isso, porque a gente não pode passar para a sociedade uma impressão de que os empresários estão tendo um benefício que é ilícito, que não é normal e que isso é uma afronta ao Estado e àqueles que pagam imposto. E não é verdade, a gente viu que não é verdade, né? Nós temos uma série de incentivos que foram multiplicados numa cadeia de igualdade, e o secretário Paulo Eli faz um trabalho hoje forte nesse sentido, inclusive com a retirada da substituição tributária, que vai ajudar muito
os segmentos a ser mais competitivo em Santa Catarina. E desde o primeiro momento que ele começou o processo da retirada de segmentos da substituição tributária, nós demos o apoio formal a ele, sabendo que isso vai aumentar a arrecadação sem você trazer penalidade. É isso que é o bacana, é a forma de se fazer. E depois dessa reunião de quinta-feira, e aqui tem a presença de setores aí do setor produtivo, o secretário Paulo Eli assumiu um compromisso de fazer o PL do rescaldo, todos aqueles segmentos ali foram ouvidos e deu-se um encaminhamento, mesmo que nós não tenhamos aqui um documento formal ainda da secretaria, né? Mas a gente deve acreditar na palavra e no compromisso, eu sou assim, né? E eu disse lá na sexta-feira, no final, o sargento Lima ainda estava presente, não sei quais os deputados que estavam presentes no final, mas eu disse que a partir daquele momento, pelo encaminhamento que o secretário Paulo Eli deu, pelo compromisso dele, porque ele próprio admitiu, Milton, alguns ainda que nós não vimos, talvez nós vamos ter que restituir nesse PL do rescaldo, não só algumas coisas pontuais, como a gente trouxe lá, né? Talvez tenha mais algum ainda, e aí vai dar o tempo do setor produtivo também se apresentar, e o secretário se comprometeu, da mesma forma como fez na quinta-feira, ouvir, debater, para daí a gente em agosto ainda fazer o PL do rescaldo. E com relação aos decretos 866 e 867, a gente perguntou se nós deveríamos prorrogar também até 31 de agosto, para não ter nenhum tipo de problema agora, 1º de agosto, como eles entram em validade, de nós termos aí um segmento que vai ter que mudar a sua escrituração, o seu jeito de faturar, com um ICMS diferente, né, tributar diferente, porque a lei passa a valer, e daí sai o PL do rescaldo e cria uma balbúrdia tributária danada. E o secretário Paulo Eli disse hoje para o presidente Marcos Vieira que ele vai fazer, ainda no mês de julho, todas as alterações dos decretos 867 e 866 para que isso não ocorra, daquilo que vai ser restituído no rescaldo. Foi isso, né, deputado Marcos? Esse é o compromisso do secretário Paulo Eli. Então, diante desse compromisso formal, que dá tranquilidade para os setores da economia catarinense, eu vou cumprir acordo e cumprir palavra de votar, conforme foi o relatório de Vossa Excelência, tanto o PL 174 quanto o PL 81, na certeza de que o governo vai cumprir a parte dele e nós não teremos mais esse imbróglio a partir dessa nossa votação. Então esse era o esclarecimento que eu queria dar. Falo uma vez só e não vou mais precisar falar durante a votação dos dois PLs. A palavra ao deputado Bruno Souza. Da mesma forma, vou falar uma vez só, mas gostaria de fazer uma ressalva, porque em poucos instantes nós vamos votar e o meu voto será também positivo em ambos os projetos, mas não quero deixar sem registro o que eu vou dizer. Nós estamos aqui hoje votando 2 projetos que são resultado de uma conversa importante entre o setor produtivo, a Assembleia e o Executivo. Entretanto, honestamente, ao final desse processo, eu não terei muito o que comemorar, porque nós estamos apenas lidando com os sintomas de um problema muito maior, e é isso que eu quero deixar registrado. Nós estamos apenas lidando com o sintoma da doença e não a doença em si. É importante que a gente saiba que os incentivos fiscais são aquela muleta que depois do Estado quebrar as pernas do setor produtivo, ele oferece para o setor produtivo. Nós temos um Estado que há 40 anos ele gasta mais do que cresce a inflação, ou seja, um Estado que cada vez mais avança em cima do setor produtivo, da sociedade e dos indivíduos, cada vez mais cobra impostos. Hoje nós estamos com uma carga tributária que é ofensiva para qualquer um que queira empreender. Qualquer empreendedor brasileiro hoje tem que carregar um piano nas costas, que é a nossa carga tributária, e nós tentamos então às vezes dar essas muletas porque realmente fica muito difícil produzir qualquer coisa no Brasil, mas vale a pena a gente lembrar do fator estrutural, não apenas pensar na doença, porque senão a gente vai passar anos e anos e anos
apenas pensando no sintoma da doença e não tratando a doença. É importante que o nosso Estado, que o nosso governo comece a pensar urgentemente numa forma de reduzir as suas despesas ordinárias para que não continue crescendo, porque senão a gente vai só continuar tendo que fazer novos incentivos para que seja possível alguém produzir dentro de Santa Catarina. Hoje o nosso Estado ele é uma incrível máquina de pagar previdência e folha. É para isso que serve o nosso Estado de Santa Catarina, é isso essencialmente que ele faz. E para isso nós temos que cobrar cada vez mais dos nossos cidadãos. Santa Catarina é um dos estados que mais cobra impostos no Brasil e isso não é à toa. Eu espero que esse novo governo que chegou tenha uma disposição clara em fazer ajustes fundamentais e estruturais, não apenas contextuais, porque senão nós vamos apenas continuar colocando mais água em uma caixa d'água que está furada. E não adianta colocar mais água, não é assim que se conserta uma caixa d'água furada botando mais água. Então a gente tem que logo começar a pensar de forma estrutural, começar a pensar em reduzir esses custos e não continuar avançando para cima da sociedade. Não adianta, senão a gente vai só ter tristes notícias de que mais uma vez a nossa carga tributária bateu um novo recorde. Então eu queria apenas fazer essa ressalva de que vou ficar feliz o dia que nós conseguirmos resolver problemas estruturais e não quando a gente dá apenas a muleta. Quero que um dia nosso setor produtivo possa produzir, porque naturalmente Santa Catarina é um bom ambiente para produzir e o Brasil não tem uma carga que é das mais altas entre os países emergentes. Então, queria apenas deixar essa ressalva registrada, porque, na verdade, a gente vota porque é necessário, mas não há nada para ser comemorado ao dar a muleta depois a gente quebrar a perna do setor produtivo. Deputado Fernando Krelling. Bem rapidamente, nos últimos dias ficou muito claro para mim uma frase que aprendi algum tempo atrás, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? E dos dois lados, digo isso do setor produtivo e digo isso do governo. Então ficava uma disputa, um cabo de guerra, uma disputa um pouco difícil também, nós atendendo todos os setores, nossos gabinetes, e os setores, os segmentos com muita educação, com muito respeito, nos mostrando um lado, e aí também quero enaltecer o trabalho tanto do deputado Marcos Vieira, deputado Milton Obos, mas também do líder de governo, deputado Maurício Scodilac, por trazer o governo, o secretário Douglas, Paulo Eli, por entender essa sensibilidade, por serem sensíveis com a causa. Então, acho que esse foi um caminho, realmente a gente estava com um pouco de dificuldade, e o governo teve essa sensibilidade, o Paulo Eli esteve diariamente aqui dentro da Assembleia, fez os seus... Por isso que eu digo novamente, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então ele teve que dizer de que forma poderia ser viável as sugestões do setor produtivo, de que forma o setor produtivo pudesse também absorver as ideias do governo. Então esse equilíbrio eu acho que foi encontrado na última quinta-feira. Então parabenizo o presidente Marcos Vieira pela sua condução nesse processo, os deputados também da comissão. O setor produtivo foi ouvido com muita educação, com muito respeito, e conseguiu demonstrar também para essa comissão a importância que é esses setores, para os segmentos, para o fomento da economia de Santa Catarina. Então, um depende do outro, a gente tem que entender isso. Então, ficou muito claro isso para mim na última quinta-feira. Deputado Márcio Machado, por gentileza. Boa noite a todos, cumprimento nosso presidente, deputado Marcos Vieira, os membros, colegas deputados, o pessoal que se faz presente também. É importante ressaltar que é um processo de construção. Há um diálogo constante, permanente entre o setor produtivo, junto com a Assembleia. A gente fez uma tríade junto com o governo do Estado também. E aí a gente consegue entender porque tudo é novo. Novo para nós, que somos a primeira legislatura, mas novo para o governo, que até então não era debatido dentro dessa casa a questão dos incentivos. Tanto que o secretário Paulo Eli comentou que inúmeros incentivos eram acordos, muitas vezes, especiais entre apenas o secretário e o setor produtivo, ou uma parte do setor produtivo, e não tinha equidade. Um ganhava um benefício, outro ganhava outro, e assim ficava dentro de um faz de conta de quatro paredes. Então a gente fica contente também de ter colaborado, de contribuir, e o executivo ter essa sensibilidade e compreender e ir para o debate. Porque é muito fácil. Não, a gente não vai mudar, ir para a votação e não ter esse diálogo. E isso a gente aprendeu bastante
a gente continua construindo. Na quinta-feira não estive presente, uma vez que eu fui autor da Comissão de Legislação Participativa em Lages, de uma audiência da viabilidade de um porto seco na região serrana, no qual desdobrou de um CLIA, que é um Centro Integrado de Distribuição, enfim. Então foi bem interessante e também vários setores lá agregaram valor. Então parabéns também ao presidente aí que contribuiu e que fez um trabalho bem exaustivo. E todas as demandas que chegavam para nós, né, a gente pegava e estudava com carinho, estudava, analisava, muitas vezes muitas páginas, e a gente buscou realmente contribuir. Então que bom que chegamos nesse consenso e bom para o Estado de Santa Catarina, né, o setor produtivo e para a geração de emprego. Obrigado. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TVA, público aqui presente aqui, os tempos estão mudando. A gente já conseguiu ver isso hoje com o nosso presidente, sem gravata, né? Primeira vez que vejo ele ali, né? Todo mundo acordou sem gravata, eu extraordinariamente sem gravata, né? Senhores, em relação a 174, né? Logo no começo das falas, no início daquela quinta-feira, foi dito que era algo inédito, que até então nada semelhante àquilo foi feito ainda no nosso estado. Fico feliz de estar fazendo parte desse processo. Eu tenho certeza que os deputados que vêm de outras legislaturas também ficam felizes de estar pela primeira vez vendo isso acontecer aqui dentro. Os resultados dela, tenho certeza que serão muito bem aceitos pela população, por isso que eu tenho uma preocupação muito grande também para aquele que nos assiste na televisão entender de que essa tomada de decisão que ali foi transferida ali pelo nosso presidente, principalmente para o conhecimento dos setores, tá? Para conhecimento dos setores que nos procuraram cada um em seus gabinetes. Isso foi um acordo feito dentro da comissão. Então, quer dizer que nós estendemos essa possibilidade. Isso eu gosto de deixar claro para todo mundo, que foi essa comissão que estendeu essa possibilidade. Em segundo lugar, deputado Maurício, foi o nosso governo que concordou com o nosso entendimento de que deveria haver esse diálogo. Então, eu fico prazeroso de poder fazer parte de um grupo, de uma comissão que conseguiu estender um benefício a uma parcela da população, é aquela que produz. Deputado Milton, nós podemos discutir aqui até causar calos e jamais vamos nos tornar inimigos. O único inimigo que a gente vai ter aqui dentro é aquele que vai nos impedir de discutir nossas demandas e o nosso ponto de vista. E quando nós estivermos defendendo cada um de nós suas teses, esse vai encontrar um inimigo, aquele que nos impedir de fazer isso. Mas nós jamais seremos mesmo. Por que digo isso? Porque aquilo que é decidido dentro dessa comissão foi acompanhado com tanta... até brinquei com um colega ali na quinta-feira, né? Pô, vocês não desistem mesmo, vocês são persistentes, estão ali na porta ali, né? Por quê? Porque realmente era do interesse do Estado de Santa Catarina. São matérias que são muitíssimo importantes mesmo, e disso depende muito e a vida de centenas de milhares de catarinenses. Então, fico feliz de estar participando desse processo, de alguma forma ter colaborado com ele, fico feliz de participar dessa comissão. Agradeço a presidência dessa comissão aqui pelo posicionamento ali, por ter conduzido a esse diálogo entre as partes ali, principalmente, deputado Maurício Scudilhac, por também fazer parte, também, com muito orgulho, de um governo que sabe ceder, que sabe a importância da negociação. Parabenizo a participação do senhor, mesmo como interlocutor entre o governo do Estado de Santa Catarina e essa comissão. Parabenizo cada um dos nossos colegas aqui dentro aqui que fazem parte dessa comissão, porque realmente foi um trabalho muito bonito e feito em várias mãos. Todos nós, de alguma forma, participamos. Tá? Seria isso, senhor presidente. Deputado Gerry Comper, em seguida, o deputado Maurício Scudilhac. Senhor presidente, cumprimentar todos os deputados. E a gravata hoje não veio por causa do botão, para aparecer mais o botão ali, que ficou um destaque diferente, com certeza. Da mesma forma, não poderia deixar de cumprimentar principalmente ao presidente e ao Milton pela condução, junto com os nossos demais deputados, pelo acordo, pela conversa. E a última quinta-feira ficou muito claro isso, da forma que foi conduzido ali no gabinete da presidência. Também agradecer ao nosso presidente Júlio Garcia, da forma que foi feito, ouvindo todos os setores, de uma forma organizada, as pessoas
conseguiram colocar aquilo que mais aflige lá no interior, lá onde as pessoas vivem. E isso foi muito importante, pude acompanhar. Então, parabenizo vocês, toda a nossa equipe aqui da comissão, ao nosso líder Maurício, por estar presente em todas as nossas reuniões. Isso é importante, o governo estar junto. Aquilo que o deputado Milton falou. Ninguém aqui é posição, oposição, nós não estamos vendo isso aqui, nós estamos vendo o que é melhor para Santa Catarina. Tenha certeza que nós fomos eleitos para isso, para fazer o melhor. E é isso que nós vamos procurar fazer. Sempre melhor por Santa Catarina, mas acima de tudo para as pessoas. Muito obrigado. E por último, o deputado Maurício Kudulak, líder do governo. Obrigado, senhor presidente, deputado Marcos Vieira. Parabéns pela condução de Vossa Excelência em todo esse trabalho. Sem dúvida nenhuma, o maior conhecedor dessa área de finanças aí há muitos anos na Comissão de Finanças. Isso é importante, desde orçamento participativo, enfim. Nós temos orgulho aí de participar, de ombrear ao seu lado aí na Assembleia. Queria parabenizar todos os deputados aí, deputado Milton, Gero, Fernando, Zé Milton, né, o Lima, o Márcio. Dizer, nós temos aqui o Bruno mais liberal, então aqui a gente pega todos os setores. Queria saudar o Moacir Pereira, que também acompanha aqui, saudar o Petrelli e saudar o Thiago Morassoni, particular amigo, uma pessoa que eu tenho admiração, vereador e secretário lá em Itajaí. E dizer que a preocupação do governo tem que ser grande. Esse governo tem dado grandes mostras de preocupação com a população, com a sua gente. Um Estado que em 2 anos dobrou a sua dívida pública. Isso, para quem conhece o funcionamento do Estado, sabe que é gravíssimo. E isso vem nesse Brasil que vem a esses tombos e barrancos, acontecendo tanta coisa ruim, e a nossa questão administrativa e financeira do Brasil, com estados totalmente quebrados já, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E Santa Catarina é um exemplo. Santa Catarina foi o estado que nesse ano mais aumentou o número de empregos, mais gerou empregos. Isso é classe produtiva e governo trabalhando junto. Muito se deve à nossa classe produtiva. O débito previdenciário representa 30% hoje. 30% tem que tirar do orçamento para cobrir a Previdência, cobrir os aposentados. Vê que um Estado relativamente novo, bem organizado, bem estruturado, mas é um Estado que tem dado mostra. Não aumentou o imposto e a arrecadação tem aumentado gradativamente aí todos os meses. Essa negociação com a classe produtora é muito importante. Toda mudança, ela dá medo. O ser humano pode estar na pior situação possível, mas se disser que vai mudar, ele fica com medo. Nós vemos aí num dos crimes que mais atinge Santa Catarina, é o crime contra a mulher, e a mulher apanha, vai na delegacia, e daí começa a pensar, mas lá ele paga o rancho, não sei o quê, volta para casa e o problema continua, até virar num homicídio. E é o caso da economia. Ou você vai resolvendo quando tem problema, ou ele vai piorar. Tem que se dizer que esse governo, Sargento Lima, está bem transparente. O governador Carlos Moisés, os secretários que aqui tiveram, o secretário Paulo Eli, o conhecimento do secretário Paulo Eli de cada assunto que falava, deputado Fernando. Ele citava o artigo da lei, a lei, ele sabia, ele conhece. Então, o governo agradece a condução, esse diálogo que houve, essa construção, e se mostrou preocupado em fazer o melhor. O governo atendeu as demandas e procurou fazer o melhor. Conversar até a exaustão para se achar as soluções e muitas vezes até só para mostrar
que o que parecia tão ruim não é tão ruim. O objetivo é bom, o objetivo do governo é o melhor possível para o empresário e para Santa Catarina. Hoje eu vi aí a alegria do governo e de Santa Catarina recebendo 74 ônibus escolares novos, isso significa mais de 50% da frota do estado sendo renovada. Então, em todas as áreas, nós temos visto aí os índices de criminalidade têm caído acentuadamente. Final de semana, hoje eu vi que tivemos 5 homicídios na Grande Florianópolis, já dá um pânico, porque nós já estamos acostumando com um estado diferenciado. Então, só parabenizar a Assembleia Legislativa, o deputado Marcos, o deputado Milton, todos que trabalharam, os empresários que fiquem na garantia. Sei que o Thiago Morostone está aqui pelas preocupações de Itajaí, porque Itajaí está perdendo. Aquela questão do ICMS com Itajaí, com a cidade onde é produzido o produto, foi só para resolver, e já é de 2015, né, deputado Marco? Mas também criou uma preocupação. Então a população de Itajaí tem que saber que aqui na Assembleia sempre Itajaí foi olhado com muito carinho, com igualdade com os demais municípios de Santa Catarina. Nós vivemos num estado único. Então, desculpe se eu me alonguei, gostei ali do deputado Fernando, que todo mundo quer ir para o céu, mas, né? Esse dia eu estava no Paraíso, e daí eu tive que explicar que era lá no extremo oeste. Que eu atendi, disse, estou no Paraíso, a pessoa ficou olhando, não, mas nós estávamos lá onde o Marcos Vieira sempre vai, lá terra do Enio Requisigo, do Vieirinha, colega do deputado Marco lá. Então, só dizer que o governo também se mostrou transparente, quer o melhor para Santa Catarina e vai fazer o melhor. Hoje eu pensava, Lima, agradecer ao governador por esse convite que ele me fez, não pelo cargo, mas pela oportunidade que eu estou tendo de crescer, de conversar com os deputados, de como pessoa, como deputado, a gente melhorar. Porque o objetivo que nós temos é esse e é fazer o melhor por Santa Catarina. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Maurício Cudelac. Senhores deputados, vamos então à discussão e votação ao parecer complementar do projeto de lei, o 0081.7/2019. Por que parecer complementar? Porque, na verdade, na redação da emenda que tratou da querosene da aviação, este relator, porque foram muitas emendas apresentadas para os deputados, o deputado Márcio, o deputado Bruno também, o deputado Milton Obos. Ao final, na redação dada, não ficou bem clara a redação, por isso houve a sugestão de se aperfeiçoar. Então, emito o meu relatório e voto complementar, modificando somente a redação da emenda que trata da querosene de aviação, incluindo a linha C, do artigo 4º, que diz o seguinte: acresce a linha C, para a empresa de transporte aéreo de passageiros e carga, cuja matriz esteja sediada em Santa Catarina, ou que comece a operar em território nacional, contando com os aeroportos do Estado, constem em seus planos de voo, como também de outras empresas de transporte aéreo de passageiro e carga consideradas de pequeno porte, fique estabelecido o benefício conforme ato normativo regular do Poder Executivo. Acresce ainda o parágrafo 2º, dizendo: os beneficiários do tratamento diferenciado de que tratam as alíneas A e C do inciso 2º do caput sujeitar-se-ão ao seguinte: definição e execução de plano de ampliação de voos regionais de decolagem e aterrissagem em território catarinense, inciso 2º, redução do valor das passagens aéreas. Então, isso contempla deputados Fernando Freling, contempla o deputado Ivan Nats, deputado Márcio Machado, deputado Mauro de Nadal, deputado Milton Obos, deputada Luciane Carminati e este relator. Então, esta é a redação final. Então, este é o relatório
complementar. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado por unanimidade o parecer complementar ao projeto de lei 081.7/2019. Senhores deputados, também na semana passada emiti o meu relatório e voto ao projeto de lei 0174.0/2019 e concedi vistas a Vossas Excelências e solicitei a aprovação do presente projeto de lei na sua forma original, acrescentando a emenda, que é do conhecimento de todos, com a data de revisão, aonde o Poder Executivo remeterá para cá, 30 de setembro. 30 de setembro. Senhores deputados, em discussão, o relatório e voto ao PL 0174.0/2019. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram, também aprovado por unanimidade. Senhores deputados, também, por último, fica retirado de pauta o projeto de lei 0236.8/2019, que altera a data de vencimento dos decretos 1866 e 1867, porque o secretário Eli está cumprindo com o acordado. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião e convocando outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Muito obrigado e boa noite para todos.